Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um capítulo aí, que é o capítulo 9 agora, de Geografia, né? Falar um pouco sobre diversidade e sustentabilidade. Então, a gente vai se voltar, né, pessoal, para dois conceitos aí, que é diversidade relacionado à fauna, né, aos animais, a flora, a vegetação, e sustentabilidade relacionado como, né, viver com toda essa riqueza que nós temos, né, essa biodiversidade, né, que nós temos, de uma forma sustentável. Como que a gente vai fazer o uso, né, ou seja, o convívio entre, né, o ser humano e a questão da biodiversidade de uma forma sustentável. É possível isso? Vamos ver então. Bom, então, inicialmente aí para falar para vocês que o nosso planeta, né, principalmente o nosso país, possui, né, uma biodiversidade muito rica, muito abundante, né? Então isso nos demonstra que o nosso país ele foi muito privilegiado, né? O mundo como um todo, mas principalmente o nosso país, pela riqueza, né, da nossa fauna, da nossa flora, né? Ou seja, não só dessas duas características de natureza, mas como a natureza em si, não é? Relacionada aí aos recursos minerais, né? Enfim, aos recursos hídricos, né? Então, nossa região, nosso país e, consequentemente, nosso planeta foi muito privilegiado aí, né? Bom, gente, então por ter essa abundância de recursos, né, por ter essa biodiversidade rica, a gente pode pensar que isso pode acabar um dia? Se você respondeu que sim, com certeza pode acabar, né? E rápido, né? Dependendo como que o ser humano vai se relacionar com essa biodiversidade, não é? Então, se isso tende a acabar dependendo da ação do homem, então como preservar, como proteger nossa biodiversidade, não é? Então a gente aí é onde vamos nos deparar, né, com as ideias e os princípios do entendimento de sustentabilidade, né? Então, como preservar, não é isso? Primeiro a gente tem que entender esses conceitos para depois fazer as nossas ações, né? Então, o que quer dizer preservação, né, gente? Quando nós ouvimos essa palavra, o que nos vem à nossa cabeça? Preservar está relacionado a toda o nosso ecossistema sem que o ser humano se aproxime. Ou seja, sem que o ser humano ele interfira na natureza. Então, preservar, ou seja, deixar a natureza no espaço sem interferência do homem, sem interferir por meios econômicos, por meios de trabalho, né, por meios, enfim, de lazer. Então, o espaço ele está preservado. Área ambiental preservada, não pode ir até lá. Olha, mas mesmo assim, podemos também ser tão radical dessa maneira, fazer com que o homem não chegue lá? Podemos deixar o homem chegar, mas ele não pode interferir. Não é? Então, o homem ele pode, por exemplo, fazer, né, uma visita sem que modifique esse ecossistema, né? Sem que abra estradas, sem que instalem é, acampamentos, sem que ele instale algum tipo de pousada, algum tipo de algo que possa interferir nesse espaço. Então a sustentabilidade ela vem disso aí. Então preservar é não deixar o homem, né, se apoderar daquele espaço, né, para qualquer fim que ele possa querer, né? Então ele pode, por exemplo, visitar, mas sem interferir. Então é fazer uso desses espaços, né, preservando,
né? E ao mesmo tempo estando o homem ali, né? Apenas para visita e não para qualquer tipo de interferência na biodiversidade, certo? Bom, e agora conservar? Conservar já é diferente. O entendimento que se tem de conservar está relacionado à ação humana de que os recursos naturais, né, toda a biodiversidade, tem que ser conservada a ponto de, por exemplo, em determinadas regiões que está degradada, ele pode ir lá, por exemplo, e plantar, né? Ele pode reflorestar, né? Ele pode fazer daquele espaço que está degradado, né, um meio para que ele possa ter vida novamente, né? Ou seja, fazer com que o ambiente natural ele possa, né, ser conservado, né, melhor dizendo, né, de uma maneira com que a natureza possa sobreviver. Então, conservação nada mais é que o uso racional, né, desses recursos, né, de uma forma que o homem ele conserve, ele faça com que aquele espaço ele pode ir, né, ele pode conservar de um modo que ele faça com que a natureza ganhe vida novamente, certo? Então, os recursos naturais, ele vai estar lá, ele pode ser explorado, mas sem ser degradado, né? Então, conservação é isso, tá? O outro detalhe, né, é que a gente vai ver aqui que em alguns lugares existe a preservação, né? Existe a conservação, só que ao mesmo tempo o homem ele provoca, né? Determinadas regiões algumas ações que não vai contribuir para isso, para a preservação e nem conservação, né? Nem para nem de um conceito nem de outro, ou seja, o homem ele vai interferir no espaço, né, geográfico e vai deixar os seus danos, né? E vai deixar as suas marcas. Então, o homem vai se apropriar de determinados espaços, vai não respeitar a natureza, não respeitar a biodiversidade, e isso é resultado, né, vai resultar no impacto ambiental. Então, como que podemos entender isso aí, não é? Por exemplo, o homem, na busca de cada vez mais plantar, né, produtos agrícolas, né, de diferentes tipos, criação de animal, de gado, né, faz com que o homem ele degrade a natureza, ou seja, as queimadas é um processo disso. Né? Então ele vai lá na floresta, tem um monte de árvore lá, não dá para plantar, não dá para criar animal, tem que fazer um descampado, então eles vai tirar madeira, vai queimar madeira, e isso vai prejudicar muito, né, o ecossistema, a vida nessa região, pois o solo vai ser prejudicado, a atmosfera vai ser prejudicada por causa da poluição, né? E a vegetação também prejudicada, né, contribuindo aí para uma atmosfera, né, muito poluída, né, mais que o normal. Outro detalhe é o derramamento de óleo, né? O ser humano utiliza do mar para navegação e dependendo aí das embarcações despejam, né? Por exemplo, rompe dutos de óleo que passa no mar, isso pode acontecer poluindo, né, os mares. Os navios petroleiros lavam seus tanques, né, sujo de óleo e despeja isso no mar. Então, quer dizer, há um total descaso com a natureza por meio dessas ações, né? E aí quem sofre é a fauna e a flora, ou seja, a fauna, os animais, né, eles recebem esse óleo, ingerem esse óleo, vêm a morrer, os peixes vêm a morrer, golfinhos, baleias, enfim, há um todo desequilíbrio ali ecológico na região onde ocorre esse impacto ambiental. E também a vegetação, se o óleo chega até a costa, né, e chega até onde existe vegetação, o óleo também prejudica essa vegetação costeira, né? O outro detalhe é o impacto no turismo, né? Ou seja,
Haja vista, né, que ocorreu ano passado, o derramamento de óleo, não se sabe de onde veio, né, em alto mar, e quem sofreu, né, foi os animais, a natureza e o ser humano também, porque o turismo ele acabou sendo prejudicado em determinadas regiões do Nordeste, né, causando impacto não só ambiental, mas também impacto econômico, né. E aqui temos outro impacto ambiental provocado pelo homem, que é o crescimento urbano. Ou seja, as construções, né, faz com que haja na região uma grande proliferação de lixo, resíduos sólidos, né, que é o lixo. Se tiver rios, os rios vão ser poluídos porque os esgotos são emitidos, jogados, né, nesses rios. Então, o crescimento urbano também provoca, né, um impacto ambiental muito muito visível, né? Não só aquele que é visível, como aquele que é invisível também, poluindo, por exemplo, lençóis freáticos, né? Os recursos hídricos que nós temos na cidade, né? Ou seja, que estão em regiões subterrâneas. Bom, então esse é o problema causado pelo homem, não é? Mas, por outro lado, o homem também tem o seu ponto positivo, né? Ele produz certas ações que vai gerar uma sustentabilidade, vai gerar, né, todo um benefício para o ecossistema da região onde se localiza ali. Então, tem muitos, né, que estão envolvidos, né, na questão de reflorestamento, na questão de recuperação de áreas degradadas, né, ou seja, na recuperação de animais que estão em extinção, ou seja, ou melhor, animais que estão em ameaça em extinção, ele faz a reprodução, né, deles. Então, é, tem todo um cuidado, né, de muitas pessoas envolvidas sobre essas questões que geram, né, um impacto positivo, né, relacionado aí ao que estamos estudando. Bom, entre esses fatores, né, prejudiciais, né, ao meio ambiente, à natureza, à biodiversidade como um todo, tem os impactos diretos, indiretos, né, de curto prazo, de médio prazo, temporário e permanente. Os impactos diretos que nós vemos, né, a todo momento é a poluição do ar, né, ou seja, emitido pelos automóveis, né. Tem os impactos indiretos, né, que é provocados é, por meio de outro impacto, né, por exemplo, por meio da fumaça emitida pelos carros, sobe para o céu e se caso chova, né, toda essa fumaça, todo esse resíduo aqui, né, gasoso, ele vai descer em forma de chuva ácida, né, então gerando aí um impacto indireto. Vai ter um impacto de curto prazo, que é aquele, né, relacionado a derramamento de produtos químicos em rios, né, fazendo aí com que morra peixes, né? Então, de curto prazo, né, que ele não se estende por muito tempo, né? Esse resíduo, essa poluição, né, nos rios, ela tende a ser de curto prazo. Tem o de médio e longo prazo, que é em decorrência do desmatamento, provoca aqui, né, erosão no solo, ou seja, danifica aqui o solo, né? Tem aqueles que são temporários, provocado por queimas, né, de resíduos sólidos, né, de embalagens plásticas, de metal, né, papelão, temporário, então a queima, né, desse lixo ela se dispersa para o ar e depois ela some. E tem um impacto permanente que está relacionado à construção de hidrelétricas, né, onde regiões são alagadas, né, afugentando animais, afugentando, né, acabando com a vegetação, né, inundando a vegetação. Então, são essas características de impacto que existe na nossa natureza provocado pelo homem. Bom, diante de tudo isso, pessoal, tem como evitar todos esses impactos ambientais na natureza? Sim, tem como evitar, né? Tem como fazer, né, do espaço que nós vivemos
um espaço onde haja um desenvolvimento sustentável, né? Então vamos entender isso aí, né? Primeiro, o que é desenvolvimento? Desenvolvimento é uma sequência de alteração progressiva de um sistema. Então, o desenvolvimento da natureza. Então, a natureza tem um processo onde ela vai ter a vida toda ali, né, em torno dela, a vida relacionada à vegetação, os animais, de uma forma natural. Isso é um processo, né, que ele vai, ao longo do tempo, né, vai criando a sua própria vida, né, e assim vai permanecendo essa vida lá. Bom, aí tem a questão da sustentabilidade, que visa o que? O manejo correto de um sistema para garantir a manutenção dele e dos recursos que o compõem, segurando que sempre estarão ali para manter o equilíbrio e a existência das espécies que o sustentam. Então, a sustentabilidade, por exemplo, é você fazer recurso da natureza, fazer uso da natureza de uma forma a não impactar, né, ela, ou seja, não de uma forma a não trazer prejuízo para ela. Então, por exemplo, eu posso usar a terra, né, para o plantio, desde que essa terra ela seja em uma área que não seja de floresta, né, que o solo ele esteja adequado ao plantio que eu vou desenvolver ali, que a minha forma de manejar a terra, de mexer com a terra, da forma que ela é feita, não vai agredir, né, essa natureza. Então, por exemplo, eu uso um tipo de solo e nesse solo desenvolvo o plantio e não uso agrotóxico, por exemplo. Não usando agrotóxico, eu estou pensando na sustentabilidade, eu estou pensando no meio ambiente, né, porque o agrotóxico polui o solo. Então, eu vou utilizar desse recurso natural sem causar algum impacto nesse ambiente, nesse meio ambiente. Né? Então eu vou usar, por exemplo, resíduos orgânicos, né? Como alguma espécie de adubo artificial, né? Para poder fertilizar aquela terra para ser melhor para o plantio. Né? Então, sustentabilidade é isso. Né? O outro detalhe, né, é que o homem fazendo isso, ele vai estar contribuindo com a natureza, né? E aí então esse é o modo de ação, né, que visa a sustentabilidade, né, um desenvolvimento sustentável. Bom, existem também outros modos, né, de outras ações que visem a sustentabilidade, que é a reciclagem. Acredito que muitos de vocês, na rua, na casa de vocês, passem caminhões de lixo, né? Que recolhe o lixo orgânico, né? Que é resto de comida, de frutas, enfim. Recolhe esse resíduo. E tem outro caminhão que recolhe os resíduos sólidos, né? Então, esse caminhão é o que faz o processo da coleta e que manda para a reciclagem. Bom, então a reciclagem ela é muito benéfica, né, para a natureza, né, está de acordo aí com o desenvolvimento sustentável. Então, fazer com que nós tenhamos hábitos, né, de selecionar esse lixo para depois ser reciclado. Então, não sei se vocês já viram, né? Eu acredito que sim. Lá na escola tem lixeiras de várias cores, né? Amarela, verde. Então ali a escola está pensando no quê? Em um desenvolvimento sustentável. Então você vai lá, joga o papel no cesto do papel, o lixo, o vidro no cesto do lixo, o plástico no cesto do plástico. Então a escola está garantindo um desenvolvimento sustentável, né? E fazendo com que a gente também tenha uns hábitos, né, de reciclar o lixo, né? Então isso contribui muito para o impacto positivo na natureza. Outro detalhe, outra ação, né, que vai contribuir para o desenvolvimento sustentável é a reutilização. Ou seja, você pegar um objeto que você não queira mais e dar outro fim para ele. Fazer outro uso, né, fazer o uso desse objeto, mas de uma forma diferente. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai aproveitar esse objeto e não vai jogar na natureza. Então, por exemplo, um pneu velho,
você pode fazer aqui um grande vaso de flor. Então, isso é reutilização, né? Depois tem a redução, né? A redução é o quê? É você reduzir o consumo de produtos que impactam na natureza de forma negativa. Então, por exemplo, muitos vão para a escola, levam garrafa d'água, não levam garrafa d'água e compra garrafa d'água e toma água e joga a garrafa fora. Então, qual seria o certo, né? Você não ficar comprando e jogando. Você compra uma vez, usa, depois você lava, volta a encher essa garrafa de novo, leva para a escola, e aí você economiza, né? Também, não ficar comprando garrafinha de água, e por outro lado, você está ajudando a natureza. Então, você vai fazer uma redução, né, de consumos, né? De produtos, né, que impactam negativamente a natureza, causam impacto ambiental. Então, além disso, também tem a questão das sacolinhas plásticas, né, que impacta muito o meio ambiente, principalmente os oceanos. Os animais morrem sufocados, ingerem, né, pedaços de plástico, né? Então, se você evita isso, né, por exemplo, usando uma sacola que você tem em casa, uma sacola plástica que vende no mercado, você está contribuindo com o desenvolvimento sustentável, né? Está deixando de usar essas sacolas plásticas, né? Bom, então essas são as ações que geram, né, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável no nosso comportamento, né, gente? Bom, e aí, pessoal, e em relação aos povos indígenas, né? Podemos dizer que eles têm hábitos sustentáveis, né, de desenvolvimento sustentável? Sim, com certeza, né? Muito mais do que a gente. Ou seja, a sustentabilidade para o povo indígena não é algo novo, né? Ou seja, eles desenvolvem isso já desde a sua natureza, desde o seu nascimento, né? Então, por que isso acontece? Porque o indígena tem um outro entendimento, né, da natureza. Ou seja, o indígena tem um entendimento que a natureza ela pode oferecer o seu alimento, mas também ela pode oferecer outras coisas mais, ou seja, a natureza pode oferecer para eles um entendimento do mundo, né? Onde eles vivem, né? Ou seja, eles têm um entendimento que a natureza ela é sagrada, ela tem que ser protegida, preservada, porque a natureza é tudo para o índio, né, pessoal? Haja vista que a religião deles é a crença na natureza, né? Os deuses, Deus da montanha, das águas, né? Então tem toda uma questão de vida, um estilo de vida, um modo de vida que faz com que eles encarem a natureza, reconheçam a natureza como algo sagrado, não é? Que alimenta o espírito deles e também alimenta o seu corpo, né? Para isso estar relacionado à sua manutenção da vida, né? Bom, gente, então é isso, né? Diversidade, sustentabilidade. Falamos sobre esses conceitos, a importância disso, né? Para nós, para a nossa vida, né? Que fazendo isso a gente vai estar deixando o mundo melhor para nós e para nossas gerações, né, pessoal? Filhos, netos, sobrinhos, primos, né? As pessoas que vão ficar aí depois que a gente partir dessa vida. Bom, gente, é isso. Espero que tenha gostado. Não esqueça de fazer atividade no Vindimo e até a próxima.